Cheguei nos Estados Unidos. E aí, posso dirigir? E a minha carteira de motorista do Brasil? Vai funcionar aqui? E a americana? Como é que eu faço para tirar? E quanto é que custa? E as multas? Ai meu Deus, e se eu tomar uma multa? E os pedágios que estão em tudo quanto é lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum? Calma, aqui no Hora de Voo a gente vai explicar tudo. Aperta o cinto e vem com a gente! Eu, hein? Besteira! Já fui pra Disney várias vezes e sempre dirigi com a minha carteira brasileira lá. É verdade. Pois é, mas a regra é a seguinte: são 3 meses que a sua carteira... Errou! Do momento que você chega em determinado estado americano, você tem 3 meses para tirar a carteira local. Até um americano mesmo, deixa eu ver, morando em Chicago, que se muda para o Texas, precisa depois de 3 meses ter a carteira dele texana. Uau! Agora, importante, nenhum policial americano é obrigado a entender a sua carteira de motorista brasileira. Você concorda? Quer dizer, às vezes não. Embora muitos acabam conseguindo interpretar a carteira brasileira, o procedimento correto seria ele te levar para uma delegacia e lá averiguar se o documento é válido. Agora, para não ter que passar por esse constrangimento, o recomendado é você tirar uma carteira de motorista internacional, que dá pra fazer no Detran. Agora, eu fiz, não serviu pra nada e eu não conheço ninguém que já tenha precisado utilizar. Agora, fica a seu critério. Passinho do Romano, faz passinho do Romano, faz passinho do Romano. Agora que eu te convenci que é preciso tirar a sua carteira de motorista americana, uma notícia boa. É mais simples, mais rápido e mais barato tirar a carteira americana do que tirar a brasileira. O primeiro passo é ir em um dos escritórios do DMV, o Detran deles aqui. Você precisa ir levando o seu Social Security, o seu I-94, o seu passaporte, 2 documentos de residência e, importante aqui, muito importante, esses 2 documentos precisam ter no mínimo 30 dias. Ou seja, é muito, mas muito importante mesmo que assim que chegar aqui nos Estados Unidos, você coloque já alguma conta no seu nome, para poder, 30 dias depois, estar tirando a sua carteira de motorista. Quarto. Errou! Quinto, o documento do carro, se você já tiver, ou mesmo se for alugado, e o Liability Insurance. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, o Liability Insurance é obrigatório, que é aquele seguro contra terceiros. Ou seja, se você acabar machucando alguém ou causando danos em alguma propriedade, você está segurado. A fila do DMV é grande, mas anda rápido. Agora, você também pode entrar na fila pelo celular. Se não conseguir, chega pelo menos meia hora antes do horário que abre o DMV que você escolheu ir. A taxa é de apenas $25. E você faz a prova teórica lá mesmo, no computador, no escritório do DMV. Você tem que acertar no mínimo 21 de 30 questões. E aí já sai com um papelzinho para fazer a prova prática. Treine. Antes de ir, treine muito. Não pelos $25, mas para evitar de ter que ir lá de novo e pegar aquele filão. A prova é cheia de pegadinhas. Pegadinha no Se você bagulho. tiver feito alguns simulados antes, vai ajudar bastante. Eu usei esse link aqui. Você pode fazer quantos simulados você quiser, completamente de graça. Para mim, o mais difícil do conteúdo da prova foram as distâncias, que estava tudo em pés e a gente usa o metro. E também o valor das multas, que mudava se era a sua primeira infração daquele tipo ou a segunda. Vale a pena dar uma estudada boa nesses números aí. Normalmente essas provas é como no Brasil, é meio que o bom senso. Mas tem algumas coisas que fogem do bom senso. Por exemplo, você sabia que aqui no estado do Texas é proibido pedir carona? Essa, se eu não tivesse feito simulado, eu ia errar. Ô louco, meu! Você fica sabendo na hora mesmo se passou e já ganha um comprovante com o número da sua carteira de motorista e com esse comprovante você consegue marcar a prova prática. Como? Depende da unidade que você escolher. Eu tive que mandar um e-mail dizendo a hora e o dia que eu gostaria de fazer e eles me respondendo dizendo se estava ok ou não. Mas tem algumas que você consegue já marcar online pelo portal deles, muito mais moderno, e vai saber mais lá como que dá para fazer. Agora, importante, a época que você vai fazer essa prova. Eu resolvi fazer no verão aqui dos Estados Unidos. Ou seja, todos os jovens que estavam de férias nesse período estavam tirando também. Aqui na cidade de Dallas estava com lista de espera de 2 meses. E aí, eu seguindo a dica de um brasileiro, resolvi fazer numa cidade a mais ou menos 1 hora daqui, chamada Greenville.
Lá, eu consegui marcar para apenas 15 dias depois. Para marcar a dita cuja, você vai precisar do número do seu driver's license, que já vem no comprovante que você ganha no DMV assim que você faz a prova teórica. Depois de pagar aquela taxa de $25, que no meu caso foi no mesmo dia que eu fiz a prova teórica, você tem até 3 meses para fazer a prova prática e 3 tentativas no máximo. Senão, você tem que pagar a taxa de novo e fazer todo o processo. Ah, você também pode fazer a prova com carro alugado, claro, mas você vai precisar do documento, do contrato de leasing e daquele seguro obrigatório contra terceiros que a gente falou antes. Vale reforçar que a sua driver's license e esse seguro contra terceiros são as primeiras coisas que o policial pede quando ele te para na rua. E se você não tiver... Falando em coisas ruins, Carla, recebi uma multa, e agora o que eu faço? Com a gente já aconteceu 2 vezes. A primeira, por excesso de velocidade, com direito à polícia perseguindo a gente, com sirene ligada pedindo para encostar o carro. E a segunda, por avanço de sinal vermelho, onde a bendita da multa foi enviada pelo correio com direito a foto e link com o vídeo que te pegou no flagra. A de avanço de sinal vermelho custou $75 e eu consegui pagar um cartão de crédito online mesmo. Já a de excesso de velocidade, nos foram dadas 3 opções. A primeira, ir na corte da cidade na qual você tomou a multa ou pagar online mesmo a multa sem contestar. Número 2, contestar a multa e comparecer à corte no dia e horário marcados, que já constam na própria multa que o policial te entregou, para apresentar a sua defesa. Detalhe, isso é feito diante de um juiz e você fica cara a cara com o policial que te deu a multa. Parece coisa de filme. Ou 3, só disponível no caso em que você não tenha feito o curso de direção defensiva nos últimos 12 meses. Para escolher essa opção, você precisa ir no administrativo da corte, não no juiz, reconhecer a sua infração e dizer que quer fazer o curso. Você não deixa de morrer numa graninha, mas é bem menor do que o valor da multa. E, o mais importante, essa multa não vai para o seu histórico, o que evita o seu seguro de carro de subir pra caramba. Agora, isso só é válido se, além de fazer o curso, você ficar sem receber uma infração pelos próximos 12 meses. Se isso acontecer, ambas as multas entram no seu histórico. No meu caso, o valor da multa era $256. Eu, assumindo que estava errada, tive que pagar $109 lá mesmo na corte e foi me dado um prazo de 90 dias para poder fazer o curso de direção defensiva, que me custou $25 e eu fiz online, para poder voltar lá na corte e apresentar o comprovante do curso. Além de fazer o curso, você vai precisar também do seu Driver's Record, que você consegue fazer o download do próprio site do DMV, que custa apenas $12. Então, $109 que eu tive que pagar lá na corte, $25 que eu tive que pagar para fazer o curso de direção defensiva e $12 do Driver's Record. No total, $146, mais barato do que os $256 que era da multa originalmente. Ah, muito trabalho! Prefiro pagar logo a multa do que fazer isso tudo. Só que, lembra, se você resolver não fazer o curso, a sua seguradora vai ficar sabendo logo da sua imprudência nas ruas americanas. Ou seja, quando você for renovar esse seguro, prepara para pagar muito mais do que você pagava antes. Fazer essas 5 horinhas de conteúdo informativo online no conforto da sua casa é a melhor dica que eu posso te dar para o seu bolso. Já que o assunto é não sair gastando o seu rico dinheirinho por aí só por desconhecimento das regras, vamos falar de pedágios. Aqui na cidade de Dallas tem muitas rodovias pagas. E o pior, dentro dessas rodovias tem também aquelas expressways que acabam sendo pedágio dentro do pedágio. É verdade. O problema é que muitas vezes você nem percebe que está passando por esse pedágio, porque não é que nem no Brasil que tem aquela cabinezinha que você passa com o carro. Aqui são câmeras fotográficas que estão posicionadas nas entradas e nas saídas das rodovias. Porque o valor que você paga varia dependendo da entrada que você pegou para a rodovia e da saída. Não costuma ser muito caro. Eu não me lembro de nunca ter pago mais do que $3. Mas ainda assim, como você não sabe que você está passando por esses pedágios, no final do mês, quando você recebe uma carta listando todos os pedágios pelo qual você passou, você pode tomar um baita susto. Mas isso é só se você não tiver feito o toll tag, que a gente fortemente recomenda. Que é um adesivinho que você coloca no seu para-brisa para poder ser cobrado todas as vezes que você passa por essas câmeras nas entradas e nas saídas das rodovias.
por 3 bons e um excelente motivo. Primeiro, para evitar o fator surpresa, porque você pode simplesmente checar no aplicativo de quanto está a sua conta. Segundo, ele é pré-pago e o carregamento é automático. Você coloca lá a sua conta bancária ou seu cartão de crédito e escolhe quanto você quer pré-pagar. Quando vai chegando num limite mínimo, ele automaticamente faz o crédito. Tell them to bring me my money. Terceiro, você pode colocar mais de um carro na mesma conta. E quarto, o excelente motivo. O valor sai mais barato do que se você não tivesse o toll tag. Isso mesmo, se você simplesmente não se planejar, sair por aí sem o toll tag, no final do mês você vai receber aquela cartinha na sua casa e o valor dos pedágios vai ser maior do que se você tivesse feito o toll tag. Para garantir o seu, é só entrar no site da NTTA, aqui no caso do North Texas, e solicitar o seu toll tag. Ele chega pelo correio, você mesmo instala e pronto. Pode sair por aí, pagando menos. Pronto. Agora que você já sabe tudo sobre carteira de motorista, multa e pedágio aqui nos Estados Unidos, não deixe de dar aquela curtida e clicar no sininho aqui embaixo para ficar sabendo todas as vezes em que a gente vier aqui contar mais sobre as nossas horas de voo mundo afora.